Bom, boa noite a todos. Neste momento, nós abrimos aqui a Câmara em debate uma proposta que a mesa diretora nesse biênio tirou para fazer com que possamos ter aqui na Câmara Municipal debates, palestras, posições sobre vários acontecimentos do momento, sobre aquilo que a sociedade brasileira está discutindo de uma maneira geral, e nos dispusemos então a fazer esse Câmara em debate, chamando a todos os que querem participar para assistirem e também pelo chat poderem fazer as suas perguntas, que os nossos, no caso hoje, professora e pesquisador, vão responder, assim como também aos vereadores que participam dessa mesa de debates aqui nessa noite. Quero primeiro saudar o vereador Regis, a quem eu já concedo a palavra para que possa também fazer as suas considerações. Saudar aqui a professora Ana Artner, professora e pesquisadora, assim como também ao Maurílio Júnior, que está aqui conosco, pesquisador, que nessa noite falarão conosco sobre as diferenças e as semelhanças com relação à questão das vacinas que nós temos hoje no nosso país, e de uma maneira geral. Então, passo a palavra para o vereador Regis, para que possa fazer aí as suas considerações iniciais. Senhor presidente, vereador Clodoaldo, pessoal que nos assiste aí pela internet. Senhor presidente, primeiro eu queria parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa de estar trazendo esse tema que de grande relevância para a cidade de Hortolândia, para o país, para o mundo, que é o tema das vacinas Covid-19. Então, os pós, os contra, queria dar os parabéns a você, ao Clodoaldo, agradecer pelo convite também, e agradecer aos nossos palestrantes, o senhor Maurílio Bonora Júnior, é isso? E a senhorita Ana Artner. Então, queria agradecer a vocês por estar nessa Casa Legislativa, por poder entrarmos aqui nesse tema aqui, e de certa forma, senhor presidente, mais uma vez, que se estenda isso, com mais convite, com mais pessoas e mais temas aqui nessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Regis. Entendo que essa palestra é extremamente importante, por isso que a sugestão do vereador Clodoaldo aceitamos de pronto, porque, por mais absurdo que possa ser, tem gente achando que ainda se tomar a vacina vai virar crocodilo, tem umas coisas que ainda são faladas, Então, esse momento realmente é um momento importante pelo tema que foi proposto. Passo a palavra ao vereador Clodoaldo para que também faça suas considerações e já apresente os nossos palestrantes dessa noite e depois conceda direto a palavra ao Maurílio, que vai ser aquele que iniciará a fala nessa noite. Primeiramente, gostaria de parabenizar por essa iniciativa, desse projeto que se chama Câmara em Debate. Eu acredito que essa primeira palestra do ano aqui no Legislativo, vacinas Covid-19, diferenças e semelhanças. Eu acho que é um tema muito importante. O mundo está se mobilizando para a vacinação. Existem muitas dúvidas, público-alvo, eficácia, o quanto as vacinas funcionam ou não, Então, é de extrema importância para a nossa população essa noite de hoje. Também parabenizo aqui a presença do vereador Regis da Serralheria. Muito obrigado, Regis. Importante sua presença aqui também conosco. E apresento aqui os nossos palestrantes desta noite, o nosso amigo é de Hortolândia, presidente, o Maurílio Bonora Júnior, que é pesquisador em genética e biologia molecular da Unicamp, mora no Jardim Mirante, um pesquisador da nossa terra, da nossa cidade. Maurílio, seja bem-vindo, ao Legislativo de nossa cidade. E também apresento aqui a Ana Artner,
que é professor e pesquisador em genética e biologia molecular da Unicamp. Então, professora, muito obrigado pela sua presença. Sejam bem-vindos à cidade de Hortolândia e que vocês possam fazer uma excelente palestra para todos nós. Obrigado. Com a palavra. Bom, boa noite a todos que estão aqui nos assistindo. Queria agradecer, em nome do blog de Ciências da Unicamp e da própria Unicamp, a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Como me apresentaram, eu sou a professora Ana Arte, eu sou professora do Instituto de Biologia da Unicamp e coordeno atualmente um projeto de divulgação científica que é o blog de Ciências da Unicamp. E desde 21 de março de 2020, nós estamos com um especial no ar que é sobre a Covid-19, então cobrindo todas as áreas de conhecimento, em especial, todo, enfim, o funcionamento, vamos dizer assim, da Covid-19 na sociedade, nos organismos humanos e tentando entender como essa doença se desenvolve. Mais recentemente, claro que nós temos nos aprofundado na questão das vacinas e integramos mais um projeto chamado Todos pelas Vacinas, com outros grandes grupos de divulgação científica do Brasil, com pesquisadores de todas as regiões brasileiras e temos tentado atuar em duas frentes. Uma, claro, tentando compreender o funcionamento da vacina, como a pesquisa sobre as vacinas funcionam e como as vacinas funcionam no nosso corpo e combatem a doença, que é o que o Maurílio hoje vem falar com vocês, e também tentando trazer as questões de ordem de política pública das vacinas, que o Brasil sempre foi um líder em relação à quantidade de vacinas aplicadas e toda a qualidade do Programa Nacional de Imunização do Brasil, de vacinação, e que o Todos pelas Vacinas e o blog Ciências da Unicamp vem tentando debater também para que as vacinas cheguem, sejam efetivamente um direito de todos e todos tenham direito e acesso à vacinação, com segurança e com informação sobre o que é essa vacina. A gente tem, recentemente, 2 dados que são muito importantes em relação a isso. As políticas públicas vinculadas à Covid-19, uma delas é a cidade de Serrana, que teve praticamente toda a sua população adulta vacinada. E a quantidade de internações, e internações em UTI despencou em função disso. Então, aqui a gente tem um dado muito sólido, muito robusto, em relação à qualidade da vacina que vem sendo aplicada no Brasil, E a efetividade disso, que é uma das questões que sempre se discutiu em relação à eficácia, que o Maurílio vai discutir e tem condições de discutir, inclusive, melhor que eu, desta vacina, quando aplicada em massa, que é o objetivo, e como funcionam as vacinas. As vacinas são políticas públicas de massa, então não basta a imunização individual, a gente precisa disso, numa grande quantidade de pessoas para efetivamente combater essa doença e como todas as outras que a gente tem vacinas. A segunda notícia que a gente teve recentemente é também a medida de lockdown que uma cidade brasileira efetuou com muito sucesso. Atualmente nós temos vários dias seguidos no pior momento brasileiro dessa cidade sem nenhum óbito, que é Araraquara. E mais do que isso, 1/3 das internações de Araraquara hoje são externas à cidade, o que mostra também que essa cidade diminuiu a quantidade de internações e que, portanto, a política, mais do que um ciclo biológico no estudo de patógenos, a gente precisa de ações públicas em relação a esse patógeno. Então, as vacinas são um desses modos de ação que são muito importantes, E o nosso projeto de divulgação científica, ele busca isso, e é um imenso prazer a gente estar aqui hoje, porque parte do nosso projeto busca a democratização do conhecimento. E não existe, talvez, lugar mais adequado para discutir a democratização do conhecimento e propor isso do que uma casa legislativa em que a democracia reside. Então, é um imenso prazer estar aqui, atuando à frente desse projeto e, então, fazendo essa introdução,
para a pessoa que, né, a nossa maior especialista de vacinas no projeto do Blog Ciências da Unicamp, o Maurílio Bonora Júnior, que é aluno, né, e pesquisador da Unicamp, filho de Hortolândia, né, como vocês falaram, e que vai falar então sobre as vacinas hoje, os tipos de vacina e quais, né, que diferenças e semelhanças existem entre elas. É isso, muito obrigada, boa noite. Professora, só uma parte, desculpa, presidente, só um dado que eu esqueci de falar aqui, eu acabei recebendo essa informação agora, mas o Maurílio, ele também foi aluno da rede pública municipal de Hortolândia, né, especificamente na IMF Adelaide, né, e sua mãe, ela é professora também na rede, então é importante saber que nós temos um pesquisador de nossa cidade, um aluno que está fazendo mestrado na Unicamp também. Mais uma vez, é um orgulho para a cidade de Hortolândia ter vocês aqui, tá bom? Desculpa incomodar, atrapalhar a sua fala. Boa noite a todos. Como já fui bem apresentado aqui, meu nome é Maurílio, eu faço mestrado na Unicamp e hoje eu estou aqui para falar de um assunto que vem sendo muito comentado desde o ano passado, desde antes da primeira vacina liberar os primeiros resultados, que é as vacinas para Covid-19. Quais são as semelhanças e as diferenças entre elas no nosso corpo durante a produção da resposta imune? Se puderem colocar os slides. Obrigado. E eu gosto de começar sempre falando sobre as perguntas que que eu ouvi muitas pessoas dizendo durante esse período, nesse contexto de vacinas, que são: o que são as vacinas? De onde elas vêm? Para onde elas vão? Como se dá o desenvolvimento de uma vacina? Recentemente, com a divulgação sobre a Butanvac, se ela é realmente 100% brasileira. Ainda assim, recentemente, depois de algumas frases proferidas por alguns políticos, se nós todos vamos virar jacarés, golfinhos, raposas, se nós nos vacinarmos. E é óbvio, a principal pergunta, se nós nos devemos confirmar. Durante a palestra eu vou responder boa parte dessas perguntas, mas já adiantando algumas respostas, não. Nós não vamos virar jacarés se nós nos vacinarmos. E sim, se você tem a oportunidade, se você já é elegível para se vacinar, você deve se vacinar. Começando, a primeira pergunta que todo mundo pensa quando não é muito da área, quando não entende muito do assunto, é: o que é uma vacina? E, em termos simples, as vacinas são patógenos inativados, fragmentados, enfraquecidos. E quando eu digo patógeno, eu falo de vírus, bactérias, protozoários, organismos, micro-organismos, que são injetados no nosso organismo a fim de simular uma infecção natural que você teria caso você encontrasse esse organismo no meio ambiente, para gerar uma memória imunológica no nosso organismo. Mas por que, que eu gostaria de ter uma memória imunológica contra um patógeno que talvez eu vá encontrar no ambiente? A ideia por trás de tudo isso é: algumas doenças, quando você desenvolve ela numa primeira vez, elas podem ser fatais ou deixar sequelas para o resto da vida, como era o caso da varíola e como ainda é o caso da poliomielite em vários lugares do mundo. Agora, se você já tem uma memória imunológica, se você já entrou em contato com o patógeno, seja enfraquecido, seja morto ou fragmentos dele, e você já tem uma memória imunológica, a resposta que você gera contra ele quando você entra em contato no meio ambiente é mais rápida, é mais forte, é mais eficiente. E aí você acaba por não ter as sequelas que você teria caso desenvolvesse a doença previamente. E como que se desenvolve uma vacina? Em média, o desenvolvimento de uma vacina fica por volta de 10 anos. É uma década para desenvolver
uma vacina. Até antes da pandemia, o recorde no tempo de desenvolvimento era 4 anos para uma vacina contra cachumba, que a gente desenvolveu lá na década de 60. Durante a pandemia, nós quebramos todos esses recordes. Nós desenvolvemos uma vacina em 8 meses. E muitas pessoas temem isso por falar, talvez não pulou etapas de segurança, foi muito rápido. E não é bem assim. As vacinas seguem à risca, quase uma receita para como ela deve ser desenvolvida. Do aspecto científico, se fala muito em 3 fases, mas aqui, para ficar de forma mais didática, eu coloquei uma 4ª fase, que é a fase 0. As vacinas precisam passar obrigatoriamente por essas fases para serem aprovadas e dadas na população. Contudo, não é só da parte científica que a vacina precisa para ser aprovada. Quando uma empresa, um laboratório, uma universidade, ela começa o desenvolvimento de uma vacina, ela precisa fazer testes em pessoas, esses testes precisam ser registrados nos governos. Os órgãos de regulamentação dos governos precisam aprovar esses testes. Os dados dos testes precisam ser públicos, para que qualquer pessoa possa pegar eles e falar, deixa eu ver se realmente a vacina é tudo isso que falaram, é tudo isso que a empresa ou a universidade disse. Atualmente, nós já temos 14 vacinas contra a Covid-19 aprovada, centenas de outras estão fazendo testes, e o Brasil, inclusive, tem desenvolvido várias candidatas. E começando pelas fases de desenvolvimento, tudo começa lá na fase 0, que são os chamados testes os testes em animais, em outras palavras. Nós sabemos que isso levanta várias questões éticas, mas até o momento nós não temos outras formas. Nessa fase 0, o que se avalia principalmente é a resposta imune a esse composto que você está testando, seja um vírus inteiro, um vírus enfraquecido ou fragmentado. Se o organismo gera uma resposta imune, ok, você passa para a próxima fase, senão você recomeça o processo. Na fase 1, já é quando você começa a avaliar essa candidata vacina em seres humanos. Ainda em uma escala pequena, de dezenas de pessoas, e aqui nós, no caso, vamos avaliar principalmente a dosagem da vacina. Então, ela vai ser de dose única, vai ser de 2 doses, 3, quanto que eu vou aplicar por dose, e a toxicidade dela nos organismos. Já na fase 2, já é testado em um número maior de pessoas, na casa de centenas de pessoas, e aqui o foco dela vai ser avaliar a imunogenicidade. Uma palavra difícil, mas que quer dizer, os pesquisadores vão avaliar a capacidade dessa vacina de gerar uma resposta imune de qualidade, uma resposta imune boa. Qualidade aqui entende-se como uma boa quantidade de anticorpos, uma boa quantidade de células de memória e células de memória e anticorpos de qualidade, que sejam eficientes. Além disso, nessa fase, nós também vamos ver quais são os efeitos colaterais que essas vacinas têm. Existem 4 classes de efeitos colaterais. Para uma vacina ser aprovada, ela não pode ter efeitos colaterais de fase 3 ou 4. Por exemplo, uma febre muito alta que dure muito tempo. E ela pode ter efeitos colaterais de fase 1 de classe 1 e 2, como febre baixa por pouco tempo, dor no local da aplicação, cansaço, uma leve dor de cabeça, só que em uma pequena porcentagem da população. Caso isso tudo esteja de acordo, a gente passa para a fase 3, onde a gente vai avaliar isso agora, essas 2 características, a imunogenicidade e os efeitos colaterais, em uma escala muito maior de pessoas, na casa de milhares de pessoas. Em geral, as fases 3 acontecem com
30 a 60 mil pessoas. E aqui nós vamos avaliar essas características em uma população muito mais diversa, simulando o que acontece realmente no mundo. Pessoas com diferentes idades, de diferentes sexos, de diferentes etnias, com ou sem comorbidades, como doenças autoimunes, obesidade, diabetes do tipo 2. Além disso, o principal foco da fase 3 é responder 3 grandes perguntas. Qual é a eficácia da proteção dessa vacina? Qual é a duração da imunidade dessa vacina? E se ela é capaz de parar a transmissão do patógeno entre as pessoas. Por causa da complexidade dessas perguntas, que, em geral, essa é a fase que mais demora. Ela leva em torno de 2, 3, podendo chegar até 4 anos para ser finalizada. Além disso, não se fala muito atualmente ainda, principalmente na mídia, mas existe ainda uma fase 4, que é chamada de fase de farmacovigilância. Isso é, a vacina já foi aprovada, ela pode ser dada à população, ela é segura, ela é eficaz, mas agora a gente vai ver como ela funciona no mundo real. Ela vai ser aplicada em milhões de pessoas. E é nessa fase que, em geral, aparecem alguns casos estranhos, que geram dúvidas quanto à segurança dessa vacina. Atualmente, o caso mais comum são os casos de trombose, que tem acontecido com a vacina da AstraZeneca. No começo de fevereiro, alguns países da Europa relataram casos de trombose em pessoas que tinham sido vacinadas com essa vacina. Toda a Europa parou a vacinação com ela, mas continuou com outras vacinas que eles tinham comprado, e isso é muito importante. A vacinação em si não parou. O que teve pausa foi a vacinação com a AstraZeneca. Eles continuaram com as vacinas da Pfizer, da Moderna e outras. Durante essa pausa, pesquisadores, os órgãos regulamentadores, eles se debruçaram sobre esses dados de trombose, tentaram ver se tinha alguma relação real entre a vacina e eles, e o que eles viram depois de um tempo foi que não. A vacina não estava causando a trombose nas pessoas. Eles viram que a chance dessas pessoas de desenvolverem trombose por causa da vacina era muito baixa. Uma comparação que foi feita é que mulheres tinham muito mais chance de desenvolver trombose, por exemplo, com o uso de anticoncepcional, do que tomando a vacina. Então, depois que isso ficou claro, a vacinação voltou a ser feita com a vacina da AstraZeneca. Uma outra pergunta que foi muito feita a partir de novembro, mais ou menos, do ano passado, foi sobre a eficácia, quando a Pfizer liberou os seus resultados de fase 3, foi a primeira empresa a liberar. Muitas pessoas se perguntavam o que era a eficácia, como ela era calculada, o que significa ter uma eficácia de 95%. E para isso eu trouxe um exemplo aqui para explicar um pouquinho melhor. Nós vamos supor que nós estamos testando uma vacina nova e vamos testar essa vacina em 50 mil pessoas. 25 mil vão receber a vacina, 25 mil vão receber o placebo, que é o nosso controle, que nada mais é do que uma água com sal. Nós vamos acompanhar essas 50 mil pessoas e, depois de um tempo, nós vimos que 100 pessoas dessas 50 mil desenvolveram, se infectaram com o patógeno. Olhando para essas 100 pessoas em específico, nós vimos que 97 delas estavam no grupo placebo, enquanto só 3 estavam no grupo controle. Para calcular a eficácia aí, nesse exemplo, é uma conta relativamente simples, que é 1 menos o número de pessoas vacinadas infectadas, dividido pelo número de pessoas totais infectadas. No nosso exemplo, 97%. Ok, é uma conta simples, mas o que significa esse valor de 97%? Significa que uma pessoa que é vacinada tem 97% de chance de não se infectar com o patógeno. Isso no nosso exemplo. Agora, usando um fato real.
A vacina da Pfizer tem uma eficácia de 95% em impedir infecções sintomáticas. O que isso significa? A pessoa vacinada com a vacina da Pfizer, tem 95% de chance de não desenvolver sintomas da Covid-19 se infectar com o vírus. Essa é a ideia por trás do que é a eficácia de uma vacina. Vou fazer uma ressalva aqui que o cálculo aqui está bem simplificado, ele leva em conta muitas outras variáveis, é bem mais complicado do que isso, mas para se entender a lógica é um bom exemplo. E agora, entrando mesmo no assunto da palestra, que são os tipos de vacina que foram feitos para a Covid-19. Como exemplo, eu vou usar as vacinas que já foram aprovadas, algumas delas estão em uso aqui no Brasil, então para trazer mais para a nossa realidade. Para começar, a vacina de vírus inativado. Esse já é uma tecnologia que vem sendo usada há muitas décadas, há mais de 70 anos. E a ideia por trás os cientistas pegam o vírus, então no caso da Covid-19, o SARS-CoV-2, eles multiplicam esse vírus, passam por um processo de inativação por produto químico, então esse vírus perde a capacidade de se multiplicar dentro das nossas células. Ele consegue ainda infectar elas, mas não consegue se multiplicar. A eficácia dessa vacina, que no caso a Coronavac é um exemplo de vacina de vírus inativado, de todas as aprovadas foi a menor, contudo, recentemente estão saindo alguns estudos falando que com um espaço de 28 dias entre a primeira e a segunda dose dela, depois de 2 semanas da segunda dose, a eficácia dela pode ser maior, pode ficar por volta dos seus 60%, o que é muito bom. E essa vacina pode ser armazenada em geladeiras comuns, então entre 2 a 8 graus, o que, para questões de logística, é muito bom. Você consegue levar essa vacina para lugares afastados de grandes centros, de grandes cidades, para lugares muito, muito quentes, com mais facilidade. Um outro tipo de vacina que vem sendo desenvolvido há mais de uma década, mas só agora foi aprovada, são as vacinas de vetor viral, que é o exemplo da vacina da AstraZeneca e Universidade de Oxford, da Janssen, que é a vacina da Johnson & Johnson, e da Sputnik V, que é do Instituto Gamaleya, que é da Rússia. A ideia por trás dessa vacina é, você pega um outro vírus, no caso da vacina da AstraZeneca, por exemplo, é um vírus respiratório de chimpanzé, causa resfriado em chimpanzé, ele não consegue infectar as nossas células muito bem. E você coloca dentro desse vírus o material genético do SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid-19. E aí, esse vírus que você usou primeiramente, ele funciona como um cavalo de Troia, um caminhão, um transportador para o material genético do SARS-CoV-2 para as nossas células. A eficácia das vacinas foi também muito boa. A da AstraZeneca chegou a 70%. Teve alguns problemas no meio disso. Recentemente saíram alguns trabalhos falando que poderia chegar até 79%. A vacina da Janssen, entre as três, foi a que teve a menor eficácia, foi de 66%, e a Sputnik V chegou a 91,6%. Assim como a Coronavac, a vacina da AstraZeneca e da Janssen, ela pode ser armazenada em temperatura de geladeiras comuns. Contudo, a Sputnik V tem um problema que, apesar dela ser muito eficiente, ela precisa ser armazenada em freezers a menos 20 graus, o que, para questões logísticas, é um pouco mais difícil. Dificulta o envio dela para lugares muito longes ou muito quentes. E o grande diferencial aqui é a vacina da Janssen, que precisa só de uma dose, o que é muito bom, visto que, se você produz uma dose dela, você protege uma pessoa, enquanto que as outras você precisa fazer o dobro. Precisa produzir 2 para proteger uma pessoa.
Um outro modelo ainda de vacina foi a de RNA, também sendo desenvolvido na última década e só agora foi aprovada, que são as vacinas da Pfizer e da Moderna. A ideia aqui é muito similar à ideia da vacina de vetor viral. Enquanto lá, quem funcionava como um transporte era todo um vírus, aqui vai ser uma bolha de gordura. Uma camada de gordura que envolve o material genético do SARS-CoV-2 e leva isso para as nossas células. As duas vacinas foram as que tiveram a maior eficácia, chegando a 95%. Contudo, elas sofrem do problema de precisar serem armazenadas em temperaturas muito baixas. Temperaturas de menos 20, a da Pfizer pode chegar a menos 80 graus. Felizmente, a Pfizer liberou no final de fevereiro um trabalho falando que a vacina dela poderia ser armazenada por 2 semanas, mais ou menos, a menos 20 graus. O que ajuda, óbvio, na logística, mas ainda assim é dificultoso, é difícil. E claro, puxando um pouco de sardinha para o nosso lado, aqui no Brasil, nós temos vários projetos de vacinas sendo desenvolvidas em solo nacional. As mais famosas foram a Butanvac e a Versamune. A princípio, elas foram anunciadas como vacinas 100% brasileiras, mas na verdade não. Elas são vacinas desenvolvidas em cooperação internacional, então com órgãos de outros países, o que é completamente normal no meio científico, você cooperar com outros grupos em outros países. E, além disso, a maioria das vacinas que estão sendo desenvolvidas aqui estão sendo feitas dentro de universidades públicas, como, por exemplo, a USP, a Federal do Rio de Janeiro, a Federal de Minas Gerais. Entretanto, se tem uma vacina que provavelmente vai ser a primeira vacina latino-americana contra a Covid, não vai ser uma vacina brasileira, e sim uma vacina de Cuba. Cuba vem desenvolvendo nos últimos meses a Soberana 2, além de outras vacinas. Essa vacina Soberana 2, ela entrou em fase de testes na fase 3, final de março, então provavelmente final de maio ela vai estar terminando os testes de fase 3. Junho, julho, ela deve ser publicada e aprovada. Então, muito provavelmente, ela vai ser a primeira vacina totalmente latino-americana que nós vamos ter. E eu quero finalizar essa palestra falando de um assunto que vem sendo muito comentado na mídia recentemente, que são as variantes da Covid-19 e a relação que as vacinas têm com ela. Todos os seres vivos no mundo, eles passam por um processo chamado evolução. É um processo em que eles sofrem mudanças, seja para melhor, seja para pior, com o passar do tempo. Os vírus não são uma exceção, eles também sofrem evolução, eles também evoluem, também mudam com o passar do tempo. Dentro das nossas células, os vírus eles se multiplicam e eles acabam sofrendo mutações. E são essas mutações que podem dar benefícios ou malefícios a esse vírus. Na maior parte das vezes, essas mutações vão ser maléficas. Então, o vírus vai morrer, não vai para frente. Contudo, uma dessas vezes, na minoria dos casos, esses vírus podem sofrer uma mutação benéfica, que vai dar uma vantagem a eles contra os outros. Por exemplo, uma melhor capacidade de transmissão. Ele pode se transmitir mais fácil de um para o outro. E é aí que surgem as variantes. As vacinas, elas se inserem nesse meio de duas formas muito importantes. Na contenção dessas variantes e no auxílio à geração delas. No primeiro cenário, se as pessoas usam máscara, ficam em casa, higienizam as mãos, se os governos, de forma federal, não só municipal e estadual, eles colocam medidas sanitárias que funcionem, coloquem medidas restritivas, como lockdown, quando a transmissão dentro do país fica muito alta.
Dentro desse cenário, se a vacinação acontece de forma rápida e eficiente, as vacinas conseguem conter o surgimento dessas variantes, protegendo a população. Elas não impedem que as variantes surjam. Elas podem surgir ainda. Contudo, caso elas venham a surgir, todo esse cenário que eu coloquei ajuda com que elas sejam contidas. Elas não infectam muitas pessoas, podendo, por exemplo, no Brasil, infectar todo um país, como foi o caso da P1, que surgiu em Manaus. Agora, por outro lado, caso as pessoas não usem máscara, não fiquem em casa, caso o governo não imponha medidas restritivas, não imponha medidas sanitárias, caso o governo continue mês a mês, depois de tantos avisos, tantas pesquisas sendo feitas, falando que kit prevenção não funciona, caso o governo continue apostando em bala de prata nesses kits preventivos, mesmo que a vacinação seja muito rápida, ela não vai salvar esse país. Ela não vai fazer com que o vírus suma num estalo. E pior, caso a vacinação seja lenta e ineficaz, como está sendo feito no Brasil em muitos lugares, isso facilita o aparecimento de variantes mais transmissíveis, como nós já vimos, de variantes mais letais, o que ainda não foi visto, e variantes que escapem da proteção das vacinas, o que ainda também não foi visto. Até agora, as vacinas protegem contra todas as variantes que apareceram, em maior ou menor grau, mas protegem. Então, finalizando, eu deixo a mensagem de fiquem em casa, usem máscara, se protejam. Se você tem a oportunidade de trabalhar de casa, de ficar de home office, fique. Se você já pode tomar a vacina, tome, sem medo. Ela não vai te fazer virar um jacaré, ela não vai te deixar doente, não vai te controlar, não vai nada disso. E não confie em kit preventivo, em kit anti-Covid. Isso não funciona. E, pelo contrário, muitas pesquisas mostram que pode piorar alguns casos. É isso. Obrigado e boa noite. Obrigado, pesquisador Maurílio. Ficou bem claro aí a sua palestra, no sentido de a maneira didática que você usou para fácil entendimento, fácil interpretação. Tem algumas questões que chegaram aqui para a gente, que eu queria poder passar para você. Uma das questões que tem aqui é o seguinte: qual a vacina correta, então, para as pessoas que sofrem de trombose? Todas as vacinas, elas são corretas para as pessoas que sofrem de trombose. Tem se falado muito sobre a vacina da AstraZeneca, que ela é que mais dá caso de trombose, isso e aquilo, mas não. Entrando nas bases de dados, vendo vacina a vacina, todas as vacinas, da Pfizer, da Moderna, AstraZeneca, mesmo a Coronavac, tem pessoas que tomam elas e desenvolvem trombose. Como eu falei, a chance de você desenvolver trombose de forma natural, então, sozinho, sem nenhuma influência externa, é maior do que a chance de você desenvolver trombose com uma vacina. Mulheres que tomam, por exemplo, anticoncepcional, têm uma chance muito maior de desenvolver trombose do que só tomando a vacina. Então, essa história de que eu não vou tomar essa vacina porque ela tem risco de trombose, eu vou tomar outra. Não, você pode tomar ela. Se você for ter trombose, eu garanto que não vai ser pela vacina. Vai ser por algum outro motivo, mas não a vacina. Tem alguns estudos que estão ligando, mas o fator vacina com trombose. Mas ainda são estudos muito pequenos. A
a ligação que eles fazem com ambos não é muito clara. Então, até agora, a grande parte da comunidade científica, a OMS, os órgãos regulamentadores falam que não tem risco, pode tomar qualquer vacina que o risco de trombose é muito baixo. Professora. Bom, só para complementar, porque enquanto estão perguntando, eu fico aqui, né, caçando também os dados na internet para o Maurílio. Os dados em relação à trombose são de 6 casos para cada 1 milhão, né? Então, isso é bem menor do que os casos de coronavírus que vão parar no hospital, por exemplo. Então, só isso já não faz sentido, esse tipo de questionamento. E aí, como o Maurílio falou, 6 em 1 milhão, né? Seria muito menor do que casos de trombose naturalmente, né? Então, a princípio, o procedimento natural, quando a gente tem alguma questão depois da vacinação, como a trombose, que é algo grave, é parar tudo e investigar, né? Isso o Maurílio já falou muito bem. Mas a relação não ficando estabelecida, como não ficou, se segue a vacinação. E mesmo assim o número é muito ínfimo em relação ao benefício populacional da vacinação em massa, né? Considerando que 2% das pessoas que vão adquirir coronavírus, que vão se contaminar, vão precisar de UTI, né? Então 2% é um número muito maior e muito mais grave do que os 0,0006% que podem desenvolver trombose, caso venha se confirmar essa relação da vacina, né? Que não está confirmada. Sem dúvida. Essa questão foi feita pela Rosimeire Ramos e eu acredito que foi muito bem respondida. O vereador Clodoaldo quer fazer uma questão? Sim, Maurílio, eu gostaria de perguntar sobre a vacina Sputnik V. Na sua opinião, não na sua opinião, mas você que estuda, né, as vacinas aí, por que a Anvisa está demorando tanto para liberar ela no país, né, visto que mais de 40 países já estão administrando, né, essa vacina? E depois também, se você puder falar um pouquinho sobre a questão das gestantes e também das crianças, se nós temos uma expectativa de vacinação a curto prazo. E, para finalizar, presidente, desculpa, sobre o soro para Covid, que também tem estudos bem avançados. 3. Tudo bem, vamos lá. Sobre a Sputnik, a princípio teve muitas dúvidas sobre ela, porque o governo russo ele começou a aplicar a vacina antes mesmo de ter liberado os dados de fase 3. Eles estavam falando que estavam processando esses dados e tudo mais para a publicação, mas oficialmente eles começaram a fazer isso antes de terem liberado para análise científica e tudo mais. E o que tem se visto muito... Eu perdi a linha. Era do soro e das grávidas. Assim, o problema da demora. A Anvisa, ela passa por um processo muito rigoroso de análise dos dados de vacina. Então, assim como a comunidade científica pegam todos os dados sobre aquela vacina que os pesquisadores, sejam da empresa, da universidade, de algum instituto, fizeram, e passam para outros cientistas para análise e publicação em alguma revista científica, a Anvisa e outros órgãos regulamentadores fazem a mesma coisa. O que a Anvisa tem dito é que falta documentação da Sputnik V para aprovação dela. Isso é bom de um certo ponto de vista, porque mostra o rigor que a Anvisa tem para aprovar, para mostrar o quão segura essa vacina é para os brasileiros, mas também é um problema pela demora da aprovação, porque nós precisamos de vacinas. O governo brasileiro foi bem ineficaz nesse processo de adquirir vacinas, apesar que
teve muitas propostas. Então, é uma faca de dois gumes. De um lado, você quer a velocidade para aprovar, enquanto que do outro, você precisa dos dados para mostrar, é realmente segura, não vai fazer mal. E aí, teve esse entrave. A Anvisa ela ia viajar para a Rússia, semana retrasada, se eu não me engano, começo do mês de abril, para avaliar as fábricas, para poder ver se o Brasil poderia fabricar a Sputnik V, mas por alguns entraves ela adiou, marcou a viagem para essa semana. Foi a Sputnik, gestantes e grávidas, certo? E crianças. Sobre gestantes, ainda não se tem muita noção, talvez a professora possa dizer um pouco melhor, quando elas vão ser vacinadas. Tem todo um risco, porque elas são um grupo de pessoas que a gente chama de imunossuprimido, então a resposta imune delas não está na sua completa força. E sobre as crianças, o número de mortes dentre elas é muito baixo. O número de infecções não, mas o número de mortes. Morre muito mais idoso e pessoas mais velhas do que crianças. Então, o momento que elas vão ser vacinadas vai ser mais para frente, com toda certeza. Elas vão ser os últimos grupos a serem vacinados. Vamos pegar, por exemplo, de exemplo, países que estão vacinando muito. Estados Unidos e Israel. Eles estão vacinando toda e qualquer pessoa que tem mais do que 16 anos. Mas por quê? Porque idosos já foram todos vacinados. Pessoas com comorbidades também. Tem alguns estados dos Estados Unidos que, começo de abril, estava vacinando já gente com menos de 40 anos. O que é um sonho aqui no Brasil isso acontecer. Então, criança e adolescente com certeza vai ser o último grupo, porque são os que menos morrem, são os que têm menos mortalidade para a Covid-19. Para grávidas, não se sabe muito ainda. Pensa-se em colocar elas como um grupo prioritário, obviamente, mas não é muito nebuloso ainda essa questão de quando elas vão ser. Tinha mais uma, eu acho, mas eu não... O soro. Esse soro, eu não sei se todo mundo que está vendo isso sabe, mas uma pessoa que teve Covid, você pega parte do sangue dela e purifica um soro dali, que vai ter, por exemplo, os anticorpos contra a Covid-19. Isso é uma espécie de tratamento, funciona, já foi visto. Contudo, ele é usado muito em casos graves, em casos severos, porque é quando a pessoa está mais debilitada. E um outro ponto é muito difícil você fazer isso em larga escala. É muito complicado, porque você precisa ali de um organismo, seja humano ou seja de outro organismo. Então, tem pesquisa sendo feita, já se viu que funciona, só que é aquilo, não vai ser isso que vai salvar a gente da pandemia, como não vai ser um medicamento que vai salvar, um antiviral. E aí, só complementando também, pensando nessa ideia do soro ou tratamentos, né, que, embora seja importante e estejam sendo estudados, ainda não temos nada efetivo, é sempre melhor a gente ter uma ação como vacinas, exatamente porque a gente evita a infecção, o adoecimento e a hospitalização, que são procedimentos muito mais caros e de maior risco. Então, o tratamento ele é sempre posterior à infecção, né? Então, por isso também, ao a gente conseguir uma vacina, a vacina segue sendo a melhor saída para nós, porque a gente evita o adoecimento e isso custa muito menos para a sociedade como um todo e, claro, para os indivíduos que nem adoecem, portanto, não correm o risco de ir para um hospital, né? Então, a vacina sempre, quando a gente tem a possibilidade,
né? E aí a gente pode pensar em várias doenças no Brasil que a gente já praticamente erradicou, né? A poliomielite, sarampo, enfim, que no mundo inteiro foi uma das grandes revoluções da medicina, né? Ou da saúde, melhor dizer. Então, e das crianças a gente já tem os primeiros resultados saindo de segurança, né? E provavelmente de eficácia vem na esteira. Mas como o Maurílio falou, quer dizer, são grupos que não são prioritários na investigação exatamente pelo risco iminente, né? Então são os próximos grupos, mas já tem alguns resultados de segurança bem concretos. Ok. Essas questões que o vereador Clodoaldo fez também são questões levantadas aqui por alguns que nos assistem. Eu quero aproveitar para agradecer aí a presença do vereador Ananias e do vereador Derli, que estão assistindo e participando conosco. O Hildebrando, Maurílio, ele pergunta aqui o seguinte: gostaria de saber por que em algumas vacinas o tempo da primeira dose diferencia da outra. E aí, complementando, por que tem vacinas que dizem que é uma única dose e tem outras que precisam ser 2 doses? E aí, no complemento dessa, também tem um questionamento aqui de se na primeira dose, no caso das vacinas que precisam ter 2 doses, já tem uma garantia de alguma imunização com essa primeira dose, ou vai ter que, para completar esse processo, realmente tem que ter a segunda, a primeira dose só não resolve? Muito boa as perguntas. A primeira é porque algumas precisam de 1 dose, as outras precisam de 2. Isso vem muito do tipo de vacina, então, do desenvolvimento que essa vacina teve. Em geral, o que se entende na área é que quanto melhor tiver aquele organismo que você der para a pessoa, então, no caso de um vírus, se for o vírus completo, enfraquecido, que a gente diz que ele ainda está vivo, mas ele está enfraquecido, é muito bom, porque a resposta imune que você vai gerar vai ser bem completa, vai ser muito boa. Quanto menor for isso, então, se você dá o vírus morto, ou se você dá uma partezinha do vírus, isso torna a resposta imune mais difícil de ser feita, de ser gerada pelo organismo. Aí podem falar, mas tem diferença na eficácia entre vacinas do mesmo tipo, então que usam, por exemplo, só parte do vírus. Isso aí vai muito de outros componentes que estão junto da vacina. Às vezes, porque, por exemplo, a vacina da Pfizer e da Moderna, eu falei que é o material genético do vírus envolto por uma bolha de gordura. Não é só isso. Tem outras coisas que os cientistas colocam ali no meio para facilitar a resposta imune do organismo para esse composto. E são essas diferenças na produção da resposta, na produção da vacina, que vai gerar essa questão de vai ser 1 dose, vai ser 2, vão ser 3. Qual foi a segunda pergunta? O tempo, porque tem diferença entre o tempo de uma dose e outra. Também vai muito de como os testes foram feitos. Então, vou dar um exemplo. O primeiro teste de fase 3 da Coronavac foi feito com 2 semanas de diferença entre a primeira e a segunda dose. E viram que ali a eficácia era de 50,3%, 50,4%. Depois fizeram um teste menor, mas que também já foi visto, que se você aumenta isso aí para 3 semanas, então para 21 dias, essa eficácia já aumenta para 62%. Fizeram o mesmo teste para a vacina da AstraZeneca no Reino Unido. Fizeram a vacinação com 1 mês, 2 meses e 3 meses de espaço entre as doses. E viram que, com um maior tempo entre as doses, a eficácia subia. Por que isso acontece? É difícil. Eu vou dizer que é bem difícil saber. Nós mesmos
pesquisadores, cientistas, não conseguimos dizer com 100% de certeza. Existem algumas teorias e hipóteses que os grupos falam. Então, alguns dizem que você dá um maior tempo entre as doses, facilita o organismo a produzir melhor aquela resposta imune. Outros já dizem que não pode ser um tempo muito grande, tem que ser um pouco menor para o organismo, entre aspas, não perder o embalo daquela infecção e já produzir uma resposta imune melhor. E fizeram uma pergunta sobre tomar só a primeira dose, se já tem alguma imunidade. Essa também é uma pergunta muito delicada. O que foi visto é, sim, para algumas vacinas de doses duplas, depois de 2 semanas que você tomou a primeira dose, você já tem uma imunidade prévia, mas ela não é tão boa. Ela não é muito eficaz. A eficácia dela fica por volta dos 30%, 40%, o que é abaixo do que a OMS pede, que é de 50%. E por isso que você precisa voltar para tomar a segunda dose, seja dali 3 semanas, seja dali 4 semanas. E isso é um problema muito grande. O Brasil e alguns outros países estão com um nível de escape de pessoas que tomam a primeira dose e não vão tomar a segunda. E acham que estão protegidas, que podem sair na rua, não precisa mais usar máscara, não precisa ficar em casa, e elas acabam pegando o vírus, têm a infecção normal, elas podem até ter um pouco mais leve, mas não totalmente, podem ainda ir parar num hospital, e aí culpam que a vacina não funciona. Não é bem assim. Para a vacina ter realmente o seu poder completo, você tem que tomar as 2 doses. Óbvio, se aquela vacina tiver 2 doses. E no tempo estimado. Não adianta falar, você vai tomar a segunda dose daqui 3 semanas e você voltar daqui 5 meses. Não, não é assim. Ou você volta dali 1 semana. Também não é assim. O início daquele processo de imunização, se a pessoa voltou fora do prazo que ela teria que voltar, teria que tomar de novo a D1 novamente? Não perde, mas diminui a eficácia. Você não vai tomar de novo a primeira dose, você não vai tomar 3 doses, mas você perde a janela de tempo para o seu sistema imunológico produzir uma resposta imune que, no futuro, seja... A gente não sabe muito bem, mas seja daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, gere aquela memória imunológica que vai gerar uma resposta mais rápida, mais forte, mais potente, mais eficiente. Perfeito. O Maurílio, tem aqui uma questão do Jean Sodré, que ele está dizendo o seguinte: e as crianças com síndrome de Down e autismo, elas vão poder tomar essa vacina? E se sim, em que momento? Junto com as crianças demais ou numa situação à parte? Eu não tenho base suficiente para falar com certeza sobre esse assunto. Quanto o que eu entendo até um momento sobre as vacinas elas não terão problemas em tomar essas vacinas. Até onde eu vi, não teve caso de ser reagente ou tudo mais. Elas vão desenvolver uma resposta imune como todos os outros, mas provavelmente elas vão entrar no mesmo grupo de outras crianças. Não vai ser prioritário. Elas não vão vir primeiro. Porque até onde se viu, mesmo essas crianças que têm Down, que têm autismo, não se viu que a doença seja pior nelas, como acontece com idosos e pessoas com comorbidades. Perfeito. Tem uma outra questão aqui, que é os medicamentos, do João Pedro, que ele diz o seguinte: os medicamentos utilizados como pré-tratamento para a Covid podem minimizar ou mesmo zerar a eficácia da vacina? Uma pergunta muito boa. Eu estava esperando uma pergunta dessa. Eu até trouxe algumas informações à mão aqui para falar disso.
E resposta curta, não. Não vão fazer nada para melhorar, para amenizar, nada. E aí eu queria mostrar mais algumas imagens só, se puder pôr a apresentação para eu ilustrar isso melhor. Aqui, por exemplo, é um gráfico mostrando a eficácia da vacina da Pfizer, por exemplo. Na linha azul são as pessoas que receberam o placebo, enquanto que na linha vermelha são as pessoas que receberam a vacina. Quanto mais alta está a linha, quer dizer que são mais pessoas que tiveram Covid. Então, aqui, é claro, para a gente ver que pessoas que foram vacinadas com a vacina da Pfizer tiveram foram muito mais raras do que pessoas que tiveram Covid tomando só o placebo. Ok. Aqui a gente vê a mesma coisa para a Coronavac. Então, a linha vermelha são as pessoas que foram vacinadas e a linha azul para pessoas que não foram vacinadas. E a gente vê que, sim, pessoas que tomam a Coronavac têm uma chance muito menor de ter Covid. Agora a gente começa a ver os medicamentos, por exemplo, do kit Covid, que tanto se fala. Então, dexametasona, ivermectina, cloroquina, azitromicina e por aí vai. Isso aqui foi uma pesquisa que fizeram mostrando pessoas que foram hospitalizadas e tratadas com dexametasona. A linha vermelha é o tratamento com dexametasona e a linha azul é o tratamento comum, então sem esse remédio. Vamos olhar para o segundo gráfico, o gráfico da direita e em cima. Ali são as pessoas que estavam entubadas, então estavam com ventilação mecânica, que tomaram dexametasona, que são os casos mega graves de UTI. Sim, a linha vermelha está um pouquinho mais baixa, então eles viram que para essas pessoas que estavam em UTI, o tratamento com dexametasona ajuda a pessoa a melhorar um pouco, cerca de 30% das pessoas melhoram. Agora, a gente olha para o gráfico de baixo da esquerda, que são as pessoas que só precisavam de oxigênio. As duas linhas estão muito próximas. Então, dali se viu que não, o dexametasona não ajuda essas pessoas. O último gráfico, que é o da direita embaixo, são as pessoas que não precisavam de oxigênio, só foram no hospital tomar um medicamento. Mesma coisa, a linha vermelha está muito próxima da linha azul. Lembrando que o vermelho é o tratamento com dexametasona e o azul é o comum. As pessoas não têm melhora nenhuma com o tratamento com dexametasona se elas só estão com sintomas leves. Ok, isso foi um remédio. Esse aqui é o da hidroxicloroquina. O que os pesquisadores viram foi pessoas que foram hospitalizadas, tratadas com hidroxicloroquina, o índice de mortalidade delas, então, o número de pessoas que morreram sobre esse tratamento, não tem diferença do número de pessoas que foram tratadas sem ela. No gráfico, dá até um pouco mais alto o número de pessoas que morreram com o tratamento de hidroxicloroquina é até um pouco mais alto, mas estatisticamente não tem muita diferença. Então, você tomar ou não faz diferença. Aí falam, mas eu vou tomar para me prevenir. Fizeram também uma pesquisa falando sobre isso. E o que eles viram foi, pessoas assintomáticas, então que não tinham sintomas, mas fizeram o teste do PCR e viram que estavam com o vírus. Trataram elas com a hidroxicloroquina para prevenir o aparecimento de sintomas e acompanharam por um tempo. Viram que também não tem diferença. No gráfico dá para ver bem. As bolinhas azul clara são pessoas que não receberam o tratamento, foi o placebo, e a bolinha azul mais escura que receberam, inverte. O azul escuro é o placebo e o azul claro é a hidroxicloroquina. Não tem diferença entre um e outro. Você pode tomar ou não. Isso não vai te ajudar a prevenir.
E aí, por fim, também fizeram isso para a ivermectina. E viram a mesma coisa. Pessoas hospitalizadas sendo tratadas com ivermectina e sem ivermectina. E o que foi visto foi o tratamento com esse medicamento não ajuda em nada. Em suma, o que eu gostaria de falar é: você está com Covid, você foi diagnosticado, e aí alguém, seja na empresa, na família, em algum lugar, médico mesmo que seja, vira para você e fala: vou te dar o kit Covid, que aí você vai melhorar. Não aceito, não quero, isso não vai funcionar. Eu quero alguma coisa que funcione. O que para Covid atualmente não é nada, é só a vacina, não tem nenhum remédio. Na verdade, teve um que foi aprovado recentemente, mas que não está sendo muito usado, que realmente funcione para prevenir os sintomas ou para melhorar os sintomas. O Jean Sodré, ele questiona aqui o seguinte: quem toma alguns tipos de medicamento, por exemplo, para o coração, para controle de diabetes, de pressão, ele pode tomar os medicamentos, não podem tomar a vacina? Ou seja, as pessoas que tomam algum medicamento para manter a saúde em dia, elas podem tomar a vacina normalmente, ou há algum medicamento que o cidadão possa tomar, está tomando, que a vacina, que impeça ele de tomar a vacina? De forma alguma. Não importa o medicamento de uso que você esteja tomando, seja para diabetes, seja para ansiedade, seja para obesidade ou qualquer outra coisa, você pode e deve tomar a vacina se você já for elegível para isso. Então, se você já estiver na idade ou no grupo que está sendo vacinado. Até onde se viu, não tem nenhuma relação entre uma coisa e outra. Vereador Clodoaldo. Maurílio, eu acho importante, se possível, você fazer um comentário. Nós temos agora a vacinação da gripe, né? Qual que as pessoas devem priorizar, a vacina da gripe ou a da Covid, né? Nós sabemos que nós temos várias pessoas aí acima de 60 anos, até 65, que estão aguardando a sua vez aí na fila, né? E pode ser que elas sejam chamadas também para tomar a vacina da gripe, né? Apesar que o Ministério da Saúde começou a vacinação da gripe pelas crianças, né, e pelos adolescentes. Mas eu acho que é uma pergunta importante, né? Acho que para a gente esclarecer a nossa população também. Muito pertinente também a pergunta. Oficialmente, tem se falado que é para dar uma janela de 2 semanas, de 14 dias, entre uma vacina e a outra. Até onde se entende, isso não é necessário. As pessoas podem tomar as duas vacinas em uma janela menor. Nós tomamos vacinas que são 3 em 1, por exemplo, a tríplice, que é para cachumba, sarampo e rubéola. E nós desenvolvemos a imunidade normalmente. Mas se mesmo assim você vai seguir a recomendação, não tem problema, pessoalmente eu priorizaria a vacinação contra a Covid. Porque atualmente, do jeito que está a pandemia, o risco que você tem com a Covid é muito maior do que o risco que você tem com a gripe. É óbvio, você tem um risco com a gripe. A gripe mata ainda muita gente por ano. É até engraçado pensar nisso. Né? A gente nunca ouviu falar de alguém que morreu de gripe, mas acontece. Então, se você quiser priorizar o que não é necessário, tome a da Covid. Maurílio, a Júlia, ela estava perguntando aqui assim, em relação ao ranking mundial de vacinação, você sabe qual é a posição que o Brasil ocupa? Da última vez que eu vi o Brasil, em números absolutos, ele estava em 5º lugar. Então, o que isso significa? Pega todo mundo que recebeu pelo menos uma dose da vacina. Isso é um número absoluto. Então, o Brasil estava com 30 e poucos milhões de pessoas. Só que em números relativos, então isso é,
pega a porcentagem da população, o número de vacinados, e divide por 100 mil habitantes, ou por 100 habitantes, para você poder comparar entre outros países que têm uma população maior ou menor. O Brasil está muito embaixo. Ele está abaixo do 40º, 50º. O que isso significa? Tem países maiores ou menores que estão com 10, 15, alguns 20% da população vacinada. Só que eles deram só 3 milhões de doses. Por quê? Porque tem uma população menor, então é mais fácil. O Brasil, com seus 210 milhões de habitantes, está chegando agora a 10% da população vacinada. O que, com uma dose. Com 2 doses, está chegando em 5%. O que é muito baixo para um país de tamanhos quase de um continente. Então, é muito difícil ver o Brasil nessa situação com todo o aparato científico e de saúde que a gente tem, como o SUS, como a Fundação Fiocruz, como o Instituto Butantan. Rapidinho, professora Maurílio, no caso, então, baseado nas novas vacinas que podem chegar, considerando as que nós temos, né, as produções novas, enfim, quando que a gente vai conseguir fazer a chamada vacinação de rebanho, né, que a gente tanto fala aí, que é 80% da nossa população, e a gente vai voltar ao normal, vamos dizer assim? A expectativa tem, mais ou menos? Sendo bem otimista, eu diria começo de 2022. Sendo bem pessimista e talvez até um pouco realista, 2024, talvez, no ritmo de vacinação que a gente está. Vou dar um outro exemplo. Estados Unidos está vacinando 3, 4 milhões de pessoas por dia. Ele tem uma população de mais ou menos 300 e poucos milhões de pessoas. Então, em 100, 150 dias, nesse ritmo, ele vacinaria. O Brasil estava vacinando 200 mil pessoas por dia, o que é muito pouco. Então, ok, tem o problema de que tinha poucas vacinas. A gente não podia vacinar muita gente muitas vezes porque tinha pouca vacina. Mas agora vai começar a ter mais a partir do começo do segundo semestre. Eu espero que até o começo do ano que vem, todo mundo, o último brasileiro já esteja vacinado. Mas vai precisar de muito trabalho, de muita força para isso acontecer. O que não deveria ter acontecido. Eu vou falar aqui uns dados para dar uma ideia. Lá em agosto do ano passado, a Pfizer ela entrou em contato com o governo federal, falando, a gente tem essa vacina, a gente está testando, a gente quer vender para vocês. A Pfizer tinha oferecido 70 milhões de doses para serem entregues no começo desse ano. O Brasil negou. Negou uma vez. Em outubro e em novembro, a Pfizer entrou em contato de novo. O Brasil negou de novo. E só foi comprar agora em março, quando a situação estava horrível. Quando a gente estava começando o colapso do sistema de saúde aqui do Brasil. Ao mesmo tempo, também, se eu não me engano, em agosto, o Butantan ofereceu uma entrega de 60 milhões de doses da Coronavac para começar em dezembro. O Brasil negou, novamente. Com aquele discurso claro de que a gente não precisa, é só uma gripezinha, a gente vai matar no peito. A Janssen fez a mesma coisa no final do ano passado, oferecendo 38 milhões de doses para começar a ser entregues em janeiro. A gente também negou, só foi comprar em março. Então,
Se a gente tivesse pensado, se as pessoas que estão no governo, para ser mais exato, se preocupassem realmente com isso, a gente teria começado o ano com mais ou menos 170 milhões de doses de vacina, o que daria para imunizar 85 milhões de brasileiros, quase metade da população. Também complementando, lembrando que só uma das negativas, que é a da Pfizer, que é a que ficou mais em voga e mais famosa, ela já representaria mais brasileiros vacinados do que a gente tem hoje. Já vacinados nesse momento, porque a entrega seria em janeiro, né? A gente, com o potencial de vacinação que a gente tem pelo SUS, esses 35 milhões, que representam 70 milhões de vacinas, com 2 doses, dá 35 milhões de brasileiros, é menos do que a gente vacinou em uma dose, né? A gente vacinou menos brasileiros com uma dose nesse momento. Então, representaria a gente praticamente ter o dobro de brasileiros vacinados neste momento, né? Só lembrando isso. Transplantados, a vacina, vacinar ou não vacinar? Vacinar. Qualquer pergunta que for feita nesse quesito, transplantado, portador de HIV, imunossuprimido, tem doença autoimune, obesidade, diabetes, sempre a opção é vacinar. O que é dito até hoje é: você tem mais risco de ter qualquer que for a complicação sem a vacina do que com a vacina. A vacina, ela salva vidas. Não vacinar, mesmo qual for o seu problema, você tem um risco maior. Vereador Clodoaldo. A minha pergunta é sobre a opinião, né, no caso de vocês, sobre a venda, né, a distribuição de vacinas pela iniciativa privada. Nós sabemos que o Congresso aprovou recentemente, né, um projeto. Se vocês puderem falar se isso ajuda, se não ajuda, se isso nós vamos favorecer o fura-fila, vamos dizer assim, para os mais ricos, ou se vocês também não têm uma opinião sobre isso, ou se a gente vai acelerar ou não. A verdade, e aí não é nenhuma opinião, é que sim, vai ter um fura-fila. Qualquer empresa que seja, empresa grande, empresa boa, que se importe realmente, produtora de vacina, não vende para iniciativa privada. Tem empresa, como a Pfizer, que não fala nem com o governo estadual, nem municipal, fala só com o governo federal. Então, essas grandes empresas que tiveram as primeiras vacinas aprovadas, não vão vender para iniciativa privada. Primeiro porque os governos têm um poder aquisitivo para poder conversar muito maior do que qualquer empresa. Isso é um ponto. E aí a gente entra no ponto que, mas ok, foi aprovado e agora as empresas vão poder fazer a compra via Ministério da Saúde. Então, usando o Ministério da Saúde, entre aspas, como um laranja. O que isso se resume em termos práticos? É a iniciativa privada tirando vacinas do SUS para eles. E o próprio texto desse projeto fala que metade vai para a empresa e a outra metade da compra, a empresa pode destinar para o SUS. Ela não é obrigada, ela pode. Então, com toda certeza, vai ser um fura-fila, vai ser pessoas que têm grana para poder comprar, se vacinando primeiro e tirando a vacina de pessoas no SUS, por exemplo, que podem estar com mais risco, o que a gente já viu. Foi feito um estudo em Minas Gerais, que mostrou que as pessoas que mais estavam dando entrada em hospital, que mais estavam sendo contaminadas, eram, por exemplo, diaristas, eram limpadores, cozinheiros, garis, pessoas que têm um trabalho, uma renda muito menor, que deveriam estar nos grupos prioritários, mas que não estão, e que se isso for realmente acontecer, vão ser, consequentemente, muitas das últimas pessoas a serem vacinadas. Lembrando também
acho que é uma questão muito importante de lembrar e retomar qual é o papel do Brasil em relação à vacinação mundial. Nós somos referência em vacinação no mundo, vacinação via SUS. O SUS é um patrimônio que a gente tem que batalhar para continuar vivo. Então, neste sentido, no momento em que a gente tem um governo federal que atrasa compras de todas as vacinas e insumos de vacinas, liberar para empresas parece surpreendente. Por quê? Porque de que maneira o governo não está conseguindo negociar que empresas privadas podem negociar? Que vacinas são essas que o governo federal não tem poder de negociação e empresas privadas têm? Isso é uma questão que eu me faço individualmente, eu, Ana Arndt, todos os dias, né? Então, se o Brasil é um dos países que mais vacinou contra a poliomielite na década de 80, contra sarampo, contra a gripe, né, em 2009, foi um dos países pioneiros em vacinação em massa contra H1N1, por que motivo agora a gente não está conseguindo negociar vacinas? E precisa de empresas em relação a isso. Então, o SUS é nosso patrimônio, é um patrimônio público e é um dos grandes bens e um dos grandes legados do Brasil que a gente tem que batalhar para continuar vivo. E a vacinação, né, em massa, ela é algo, mesmo em países sem tradição de vacinação e sem tradição de saúde pública, como os Estados Unidos, estão neste momento, então, dos países mais, enfim, com menos intervenção estatal na saúde, estão vacinando via governo federal. Então, é um absurdo, né, a meu ver, o Brasil abrir mão disso, quando a gente já tem a maquinaria, a gente já paga por isso e paga para um serviço que é um dos melhores do mundo. Então, assim, a minha percepção é que não é só a questão do fura-fila, mas é cumprir o nosso Plano Nacional de Imunização, né? E nesse sentido, é parar com intervenções antes da fase 1, começar a colocar outros trabalhadores, ou colocar trabalhadores que a gente quer que vão para a rua, quando existem outros que já estão na rua, como o Maurílio falou, como transporte público, como pessoas que trabalham em supermercado, enfim, que precisam dessa vacina e não estão sendo priorizadas e são considerados, portanto, cidadãos de segunda classe nesse sentido, né? Porque eles já estão arriscando suas vidas e ninguém prioriza esse tipo de profissional. Bom, nós temos aqui ainda algumas questões, mas pelo avançar do horário, depois nós encaminhamos a vocês, ao Maurílio, e aí respondendo nós disponibilizaremos no site da Câmara, mas eu acredito que dentro da linha que se propôs essa noite, as grandes questões foram respondidas. Última fala aqui para o Davi, no sentido de a pessoa o idoso que perder a data da segunda dose deve se dirigir à unidade básica de saúde da sua localidade, que efetivamente eles vão resolver, reagendar, vão criar uma ação efetiva para que ele tome a segunda dose, porque é necessário tomar, e acho que ficou muito claro isso aqui. Eu quero agradecer ao vereador Meirinho, ao vereador Derli, que nos informou aqui sobre a decisão do governo Doria em relação aos autistas, síndrome de Down também, que começam a ser vacinados a partir do dia 10 agora de maio, e a todos os vereadores que estão assistindo de maneira remota, muito obrigado pela participação dos senhores e das senhoras, saudar e agradecer a todos os cidadãos hortolandenses que estão nos assistindo e que aqui enumeraram inúmeras questões. Quero aproveitar para pedir a vocês que mande para a Câmara outros debates, outras questões que vocês entendem que é importante para que a gente possa, no mês que vem, fazer aqui o Câmara em Debates. Quero agradecer o vereador Clodoaldo por essa indicação para que nós pudéssemos iniciar a partir desse tema, que é um tema tão importante, não é? Eu penso que o resultado final de tudo que eu ouvi aqui é de que imunizar é preciso, imunização é vida, para que nós possamos seguir adiante na vida, a vacina precisa acontecer. Então, agradeço muito carinhosamente ao Maurílio, hortolandense, que nos honra por onde está. Agradecer à professora Ana, que se dispôs a estar aqui conosco. Imagino
que a vida de uma professora pesquisadora não deva ser uma vida tranquila, mas a senhora se dispôs a estar aqui conosco nessa noite. Sou grato e agradeço em nome do Poder Legislativo. Passo a palavra ao vereador Clodoaldo para que faça as considerações finais da parte dele e depois devolvo a palavra para que vocês também façam as vossas. Presidente, parabenizar você por essa iniciativa do Câmara em Debate. Foi muito boa a palestra. Parabéns, Maurílio, parabéns, Ana. Agradeço todos os que nos acompanharam, né, através do YouTube, aí, da TV Câmara. Agradeço também todos os funcionários aqui que nos ajudaram hoje, né? Muito obrigado, né? Que Deus abençoe vocês. E, mais uma vez, parabenizar, né, os palestrantes e que vocês possam continuar aí, que Deus possa dar sempre inteligência para que vocês possam continuar contribuindo, né, com as pesquisas que tanto ajudam o nosso povo, nesse caso agora, mais do que nunca, as vacinas. Muito obrigado. Professora? Bom, eu queria agradecer mais uma vez o convite para estar numa casa de democracia, né, quando parte do meu trabalho né, e segue sendo, e seguirá sendo, inclusive, a democratização do conhecimento, o acesso democrático ao conhecimento. Então, estou muito feliz por esse convite, por poder falar para um público que não é o nosso público usual, né, e deixar como recado isso, assim, né, a gente seguir lutando pela vacinação para todos, né, e todos pelas vacinas. É um direito de todos e um dever, portanto, do Estado. E dizer que, enfim, a gente está aberto a novos convites e estamos à disposição de todos. Obrigada. Professor Maurílio? Eu faço das palavras da professora as minhas também. Eu agradeço muito o convite para estar aqui essa noite. Nunca pensei, em todos esses anos morando aqui em Hortolândia, que um dia estaria aqui. Falo a mesma coisa que a professora, que vacina salva vidas, vacina é importante, é um direito que todo mundo tem, mesmo que alguns digam que não. Se você tiver a oportunidade, se vacine, se proteja quem você ama e mesmo aquelas pessoas que você não conhece. É isso. Obrigado, Maurílio. Agradecer também o vereador Clodoaldo, que fez transmissão direta da nossa palestra, a Rádio Digital Pop do nosso amigo José. Quero aqui publicamente agradecer ao José e toda a equipe da Digital Pop, rádio da nossa cidade, como ele diz, a mais ouvida, porque retransmitiram essa palestra e eu penso que tudo isso é importante porque informação é poder e é estratégico. Então, precisamos ter informação para poder tomar as melhores decisões, saber escolher realmente o que é melhor para as nossas vidas. Agradeço ao secretário-geral da Câmara, o Kleber, que está aqui conosco, a toda a equipe de TI e de comunicação que aqui conosco estão. Deus abençoe a todos nós. Uma boa noite a todos.